Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra bem interessante que uma pessoa fez, que é sobre o Espírito Santo. Se é possível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e falar em outras línguas, mesmo não sendo batizada nas águas. É interessante esta pergunta, porque às vezes nós olhamos certas pessoas e a vida desta pessoa ela não coincide com aquilo que a Bíblia fala que é para andar em santidade. E esta pessoa ela anda conforme os seus próprios caminhos. Ou seja, não há mudança. Ela continua a exercer as mesmas práticas que cometia no passado, ou seja, ainda ela não houve ainda uma conversão. Ela ainda não se converteu verdadeiramente. E é interessante porque quando nós paramos para analisar, nós vemos que em nossa trajetória nós tivemos mudanças e mudanças grandiosas, mudanças que impactaram a nossa vida. A nossa vida, quando nós se convertemos, é uma vida de perca, ou seja, nós perdemos muitas coisas. E quando se deparamos com essas pessoas, elas não perderam nada, ou seja, se elas não perderam nada, elas estão ainda com a bagagem, elas estão carregando a bagagem ainda, ou seja, não há mudança, ainda ela não sofreu uma conversão genuína. E é interessante porque às vezes nós vemos Deus operar através dessas pessoas e nós mesmos falamos, nossa Deus, mas como isso? Sendo que essa pessoa ela não procura andar, ela não mostra tipo o seu caráter, ela não mostra uma pessoa de caráter, ela não mostra que é uma pessoa que mudou, entendeu? Quando você olha para ela, você vê a mesma pessoa que era antes. Ela não teve um processo de um novo nascimento. E isso nós vemos porque é algo visível aos nossos olhos. Não estamos julgando, mas as suas ações, ela mostra que não houve mudança na sua forma de andar, na sua forma de agir. É claro que nós não devemos julgar ninguém. A Bíblia diz que o trigo e o joio, eles crescem juntos, mas vai chegar o dia que os anjos do céu vão, vão colher. Vai acontecer a fase da colheita e serão separados. Uns vão para o fogo, outros vão para o depósito do seu Senhor. É interessante porque quando nós deparamos com isso, nós precisamos entender primeiramente quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós se convertemos nas águas, a primeira coisa que nós devemos procurar fazer é meditar na palavra, é aprender com alguém, aprender com uma pessoa responsável que tenha autoridades para te ensinar a palavra de Deus. Porque ela vai abordar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai explicar quem são essas pessoas, essa divindade. Porque não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe sim Deus, o Pai. Que a Bíblia diz que o Pai
o Filho está no Pai, o Espírito também está. Ou seja, é a divindade, ou seja, Deus é formado 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante porque às vezes nós pegamos e vemos várias pessoas falar em outras línguas, ter um dom da cura. Aí se perguntamos, essa pessoa, será que ela se converteu? Ou por que essa pessoa ela não muda? As suas práticas de vida é totalmente errada quando você olha assim. É simples, porque há o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito. Tem uma diferença. O batismo com o Espírito Santo é uma visitação do Espírito Santo. Ele vem sobre a pessoa para realizar uma obra. Então não importa se essa pessoa ela esteja em pecado ou não. Deus ele vai agir, ele vai vir sobre essa pessoa para realizar aquela obra. Ele vai realizar por amor às outras vidas. Não é por amor a mim. Vamos supor, se eu andar errado, Deus quer salvar uma pessoa, Deus vai vir. A minha terra não está apta para receber o pouso do Espírito Santo. Ele vai vir sobre mim para me usar, depois ele vai se retirar, como fazia no Antigo Testamento. Ele vinha, ele operava e ia embora. Neste caso, quando Jesus ele encarnou, ele soprou sobre o homem o Espírito Santo, ou seja, está fazendo um casamento, ou seja, primeiro houve a remissão dos pecados, e quando você faz um batismo na água, você está selando algo, ou seja, você está convicto que você quer seguir este caminho. Você é como na igreja. Você vai, nós aceitamos a Cristo, certo? Nós confessamos, aceitamos Ele como Salvador. O que nós devemos fazer? Nós devemos confirmar, ou seja, nós devemos mostrar para Ele que nós queremos algo sério com Ele. Então, a medida que vai mostrar que nós se arrependemos verdadeiramente é sofrer pelo processo do batismo de arrependimento, que precisa passar pelo processo de batismo. Será possível que uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas? Sim, pode ocorrer. Às vezes você está na igreja, mas na verdade, você até passou pelo batismo nas águas, mas você não creu no seu coração. Ou seja, quando você crê, é um selo que te justifica, é a justificação. Ou seja, a gente confessa para que eles ouçam que você tem um Senhor e no coração você se crê. É por isso que a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava no ponto de morrer, ele diz: eu guardei a fé. Ou seja, a fé é algo que você jamais vai perder. Você precisa guardar a fé. Ou seja, eu sei em quem tem crido. É convicção. Isso é convicção. Ou seja, e quando vamos na igreja, nós confessamos a Cristo como Salvador. Na verdade, Cristo nos faz um convite. Nós ouvimos a sua palavra, nosso coração se quebranta porque ele está dando uma oportunidade para nós. E nós iremos, pode chegar nesse dia Deus te batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes ele quer te usar na sua casa para falar, para converter algumas vidas. Mas com o passar do tempo, se você mesmo aceitou ele, você vai passar pelo processo do batismo nas águas. Ele vai ficar sobre você. Porque sobre você ele vai te guardar. É por isso que a Bíblia diz que os apóstolos oravam quando eles aceitavam a Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro falou
vós fostes batizados em nome de Jesus somente. O pessoal de Samaria falou, nós fomos batizados no nome de Jesus somente. Pedro e João orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, é uma junção. Ou seja, é os três vai agir. Jesus, ele mesmo fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 batismos. O batismo com o Espírito Santo, ele te deixa apto para você realizar a obra de Deus. O batismo no Filho é a mudança de caráter para que você chegue até Deus. Aí Deus ele vai te batizar em fogo, ou seja, você já é algo querido por Deus, porque você honra o Espírito, você honra o Filho e você está honrando. É interessante porque às vezes nós se enganamos, porque às vezes Deus nos usa, mas quando nós estamos muito focados nisso, nós não estamos atribuindo a Deus a glória, a honra. Não estamos reconhecendo quem faz as obras. Nós simplesmente somos um porta-voz de Deus na terra. A Bíblia diz que Pedro, depois de sair da prisão, João e Pedro, eles vão falar para a igreja e a igreja vai se alegrar, vai orar a Deus e eles vão pedir autoridade para falar a respeito da palavra. Ou seja, nós devemos orar para que nós venhamos a ter autoridade para falar a respeito de Deus, para saber o que falar de Deus, para saber quem é Deus, mostrar quem é Deus verdadeiramente. E se Deus for operar, Deus ele vai agir, ele vai mover, a sua mão vai mover e vai ter cura, vai haver libertação, vai haver sinais e prodígios, como diz no livro de Atos. No capítulo 9, 19, verso de número 2, onde aqui é o apóstolo Paulo, mas também vemos esse texto, um texto um pouco parecido, quando o João e Pedro são enviados à cidade de Samaria. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Como vemos aqui, há pessoas que só passam pelo processo de batismo, mas ainda não conhecem o Espírito Santo. E também no livro de João, ele vai dizer a respeito do Espírito Santo, que Jesus mesmo, depois de sua ressurreição, se apresenta aos discípulos e diz, recebei vós o Espírito Santo. Ali há um casamento, ali é o batismo no Espírito, ou seja, ali acontece o casamento. Agora, ou seja, o corpo já foi purificado pelo sangue, já recebeu a vida de Cristo e agora vai vir o batismo com Espírito Santo. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que estavam todos reunidos no cenáculo, sentados, orando, e de repente aconteceu um barulho e o Espírito Santo invadiu aquele lugar e batizou todos conforme ele quis o batismo. Os dons é ele que dá segundo ele quer. Não somos nós que escolhemos. É claro que o apóstolo Paulo também vai dizer que nós devemos orar para buscar os melhores dons. Mas é algo que acontece naturalmente quando você está em busca.
quando você está buscando a Deus com um coração sincero, quando nós mostramos que estamos sendo sinceros diante de Deus, Deus ele começa a operar, ele começa a nos usar de forma diferente, porque nós estamos aptos, ou seja, nós estamos mostrando que estamos à disposição para fazer aquilo que ele quer. É como os soldados. Há um general e nós estamos dispostos a servi-lo, ou seja, Cristo é o Senhor dos exércitos, ele que manda, é ele que dita, ele que fala o que nós devemos fazer. Então, quando nós se colocamos à disposição dele, nós devemos fazer somente aquilo que ele manda nós fazer. A Bíblia diz que aquele que me ama segue os meus mandamentos, ou seja, tudo aquilo que eu peço, ele faz, porque esse me ama verdadeiramente. E se vós dizeis que sois meus discípulos, vós deveis fazer o que eu mando. Ou seja, é por isso que a Bíblia se refere a Jesus é Senhor. Ou seja, quando nós confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, nós estamos deixando claro que quem manda em nossa vida é Ele, porque nós somos servos dele. Ninguém chama alguém por acaso de Senhor. Se esta palavra está nos teus lábios e vós confessa que Ele é Senhor, então nós devemos ser e fazer o papel de servo, porque assim somos servos de Cristo. Na verdade, a palavra original está escrito escravos de Cristo. E essa palavra era empregada com bastante autoridade, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados, ou seja, nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Não tem honra melhor do que ser escravo de Cristo, porque tudo que ele tem, nós iremos partilhar com ele daquilo que ele tem, se fizermos aquilo que ele pede. A Bíblia diz que Deus ama compartilhar. Então, se nós andamos, vivemos e fazemos aquilo que ele quer, Deus vai partilhar conosco heranças que olho não viu, ouvido não ouviu e que nem mesmo chegou ao nosso coração. É isso que Deus tem para nós e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo.